Olá, tudo bem? Graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Hoje nós vamos continuar falando sobre Josafá. Eu quero fazer uma correção na mensagem passada. Eu disse que Josafá era sogro de Jorão, e é o inverso. Jorão, filho de Josafá, era casado com a irmã de Jorão. Então entenda, Josafá era sogro da irmã de Jorão e não de Jorão, ok? Só fazendo essa correção aí para não ficar nada fora do contexto, para não ficar nada fora daquilo que a Bíblia diz, amém? Então nós vamos ler aqui hoje, 2 Reis, capítulo 3, versículo 16, vamos dar continuidade à mensagem, tá bom? Diz assim: E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Amém? Então veja só. Depois que Josafá pediu para trazer o profeta, né, que ele viu que tinha algo errado, 7 dias andando em volta e acabou a água e não tinha mais água nem para os soldados, nem para os animais que estavam com eles, Josafá então vai consultar a Deus, algo que ele deveria ter feito no início, e nós vamos entender isso no decorrer da mensagem. Primeiro, ele ficou perdido no deserto. Já era um propósito de Deus, na verdade, que ele ficasse perdido, tá? E aí nós vamos entender que quando ele vai consultar Deus, Jorão, que é filho de Acabe, que peca contra o Senhor, não tem compromisso nenhum com Deus, o profeta vai dizer que só está ali por causa de Josafá e não por causa de Jorão. Então, Josafá, quando consulta Deus através do profeta Eliseu, Deus vai dizer que vai trazer livramento. Deus vai dizer que vai fazer com que, primeiro, havia uma necessidade no momento. Qual era a necessidade? Água. A Bíblia diz que eles estavam sem água. Aqui no versículo de número 10 diz assim, então disse, aliás, no versículo 9 diz, e partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom e andava rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então, a primeira coisa que era necessário era justamente suprir a necessidade que era água. Mas é interessante que Deus ele vai dar uma ordem primeiro, dizendo no versículo 16, e disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. Segundo, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, mas todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Então, Deus primeiramente dá uma ordem para que eles façam covas naquele vale. Entenda isso, Deus diz que eles deveriam fazer covas. Por quê? Deus está dizendo, não vereis vento, não vereis chuva, mas todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, os vossos animais. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou suprir a necessidade de vocês, que é água, mas vocês precisam abrir nesse vale muitas covas. É interessante porque, amados, nós estamos falando que tanto Josafá como Jorão e como o rei de Edom, eles estão indo para a guerra. Eles estão indo ali preparado para a guerra. Então, o que eles têm na mão? Eles têm espadas, eles têm escudos, eles têm lança, eles têm armadura, mas eles não têm nada para cavar cova. Ninguém está preparado com enxada, com pá, mas mesmo assim, eles vão ter que receber e obedecer, na verdade, a ordem de Deus, que era para fazer muitas covas naquele vale. Aí nós já vamos entender a primeira coisa. Veja bem, se Josafá tivesse consultado a Deus, Deus teria passado para Josafá toda a estratégia para destruir o rei dos Moabitas. Mas Josafá, como não consultou, Josafá, ele disse, vou contigo, eu sou contigo, meu exército é contigo,
Ou seja, ele começa a fazer as coisas sem direcionamento de Deus. Então, sem o direcionamento, agora Josafá, Jorão e o rei de Edom estão numa situação que eles vão ter que cavar covas sem as ferramentas necessárias, que seria pá, enxada, ou seja, seria ferramentas para que se cavassem covas. Então eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que adaptar aquilo que eles têm, ou seja, espada, escudo, lança, eles vão ter que se adaptar para abrir cova naquele deserto. Então uma coisa que nós temos que aprender primeiro, quando tomamos decisões sem direcionamento de Deus, teremos que usar as ferramentas que estão nas nossas mãos. E aí nós temos que entender primeiro, quando temos que usar as ferramentas que temos nas nossas mãos, muitas das vezes a ferramenta não é a ferramenta ideal. Eu estava meditando nessa palavra hoje e meditando desde domingo, na verdade, e Deus vem falando algumas coisas no meu coração. E sabe o que é interessante, amados? Que eles vão ter que se adaptar a isso. Eles vão ter uma ordem de Deus. Vocês querem água? Eu vou mandar água. Não vai ter chuva, não vai ter vento, mas vai ter água. Mas eu preciso que vocês abram nesse vale muitas covas. E é interessante o seguinte, parando para meditar, quando você não tem uma ferramenta ideal, você até consegue chegar no objetivo, mas o objetivo demora mais e dá mais trabalho. Você já teve a experiência de tentar tirar um parafuso que você não tem a chave de boca e de repente você tenta com um alicate? Ou você tentou fazer alguma coisa que a ferramenta não era adequada? Eu acredito que você já deve ter feito isso e de repente você até consegue chegar no objetivo, mas é com muito mais trabalho. De repente você até consegue chegar no objetivo, mas é muito mais demorado, é muito mais difícil. Então vamos começar a já ter esse entendimento. Eles vão conseguir cavar covas? Sim, mas vai ser muito mais demorado, vai ser muito mais trabalhoso. Por quê? Porque eles estão fazendo as coisas sem a direção de Deus. Então entenda isso e coloca isso no seu coração. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, peça o direcionamento de Deus. Consulte ao Senhor como Davi consultou. Ganhei a primeira batalha, a segunda, já vou consultar Deus de novo. Por quê? Quando Deus te dá estratégia, escute o que Deus está falando para você nessa noite. Quando Deus te dá estratégia, Ele também vai te dar as ferramentas necessárias. Ele vai te dar as ferramentas para que você chegue no objetivo e que esse objetivo você venha chegar de forma mais rápida, mais fácil, sem tanto trabalho, sem tanto sacrifício. Você entende o que Deus está falando? Cavar covas com escudo, com espadas. E é interessante que meditando nisso, lá em Joel 3, versículo 10, Deus vai dar uma ordem para o povo: forjai lança das vossas espadas, não é? Aliás, forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. E diga o fraco, eu sou forte. Quer dizer, Deus está mandando o povo também para a guerra na época de Joel, mas Deus está dizendo, olha, o que vocês têm de ferramenta é o que vocês vão usar como arma. Entende isso? Então, no momento que Josafá está nessa situação, Deus está dizendo para ele, use de ferramenta aquilo que você tem de arma. É escudo? Usa o escudo para cavar, é a lança, dá um jeito. Por quê? Não pediu direcionamento. Eu creio que se Josafá tivesse orado antes, Deus ia dizer para Josafá, vai, mas leva enxada, leva pá, leva ferramentas, porque vocês vão precisar fazer covas. Por quê? Deus está preparando o livramento. Deus está preparando o livramento e vai ser justamente no deserto, vai ser justamente naquele vale. Então entenda isso, meu querido, minha querida, quando você faz as coisas sem a direção de Deus, você pode até chegar no objetivo, mas vai ser muito mais difícil. Com a ferramenta que não é a ferramenta ideal, você vai ter mais dificuldade. E é interessante, eu já tentei tirar parafuso com alicate, sabe o que aconteceu? Espanou o parafuso, piorou a situação. Porque não é a ferramenta necessária. Você está entendendo? Por que tem pessoas que muitas das vezes reclamam, ai, que luta, que dificuldade? Porque está fazendo as coisas sem a direção de Deus. Não é as ferramentas que Deus preparou. Então, tenha isso no seu coração. Vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma atitude para qualquer coisa. Ore antes.
Peça a direção de Deus. Deus vai te dar direcionamento, Deus vai te dar as ferramentas necessárias e você vai chegar no objetivo de forma mais fácil. Amém? Então essa é a primeira parte. Sem consultar a Deus, vamos ter que usar as ferramentas que estão nas nossas mãos. Vai ser mais difícil. Então não queira pagar preço. Eu lembro de um pastor que ele sempre dizia, tem gente que pega a prova com a mão. Por quê? Porque não ora a Deus. Não ora a Deus para fazer um negócio, para trocar um carro, não ora a Deus na questão de um relacionamento, então ela acaba pegando a prova com a mão. Por quê? Não pediu direcionamento. E aí muitas das vezes sofre, padece. É o que vai acontecer com esses 3 reis. Eles vão sofrer para abrir cova naquele deserto, naquele vale. E eles vão ter que abrir, porque era a ordem do Senhor. Fazei nesse vale muitas covas, então também não poderia ser pouca. Aí a primeira parte é obediência, fazei no vale muitas covas. Agora a segunda parte é questão de fé, de crer, porque Deus diz no versículo 17, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Aí é questão de fé, porque Deus está falando, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas esse vale vai se encher de água. Como? Sem chuva? De que forma? Então, o que eu entendo também, amados, é que quando eles estão recebendo essa palavra, eles vão dizer, Deus está falando para a gente cavar poço, porque vai encher de água. Como assim? Água no vale, água no deserto? Mas olha, eles têm que obedecer e acreditar sem questionar. Tem coisas nas nossas vidas que é assim. E milagres, amados, não se explica, milagre se vive. Hoje mesmo eu estava lendo uma publicação de um pastor que ele estava dizendo, Jesus não mostrou como foi transformada a água para o vinho. Chegaram, estava transformado, pronto. Ou seja, Jesus não vai mostrar, Deus não vai mostrar o milagre quando ele está sendo preparado. Entenda isso. É questão de acreditar. Como que vai se encher de vale, de água, o vale? Eu vou ter que fazer cova, amém? Isso eu já entendi, mas da onde vai vir essa água? Aí é questão de fé, é questão de acreditar. E como Josafá já tinha experiência com Deus, Josafá sabe que a questão é obediência e é acreditar. Meu querido, escute o que Deus está falando para você hoje. Não tente entender milagre, não tente entender como que Deus vai fazer o que Ele está te prometendo, o que Ele está prometendo para a tua família. Não fique tentando entender, Deus está dizendo para você, só creia. A sua parte é abrir cova, a sua parte é obedecer, a sua parte é fazer aquilo que Deus está mandando. Como que Deus vai fazer? Não interessa, o importante é que Ele vai fazer. É para mim abrir covas? Então eu vou abrir covas. Não poucas, muitas covas, então vamos abrir cova. E que cova que é essa? Não sei, a cova da obediência, da oração, do jejum, da leitura da palavra. É para abrir cova e é para crer. O que era a necessidade? A água. Deus está dizendo, eu vou suprir a necessidade de vocês. Mas não vai ter vento, não vai ter chuva, não vai ter nenhum sinal. Você está entendendo? Então entenda uma coisa, vai ter coisas que vai acontecer na tua vida que Deus não vai te dar sinal. Porque o ser humano, ele muitas das vezes, ele quer um sinal. Deus, me dá um sinal. Como uma vez um servo de Deus pediu, né? Senhor, se o Senhor está falando comigo mesmo, está aqui o velo de lã. Se amanhecer molhado do orvalho, o velo e a terra seca, eu sei que o Senhor é comigo. Acontece do jeito que ele pede. O velo de lã molhado e a terra seca. Ele diz, Senhor, olha, não desacreditando, mas eu quero que agora a terra esteja molhada do orvalho e o velo de lã esteja seco. Deus vai fazer, para mostrar. Mas existem situações que Deus não vai te dar sinal. Que Deus não vai te dar nenhum sinal. Não vereis vento, não vereis chuva. Mas todavia esse vale vai se encher de água. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Não vai ter sinal. Eu não estou vendo o sinal da bênção. Eu não estou vendo o sinal de Deus trabalhando. Eu não estou vendo o sinal de Deus... Fique em paz. A única coisa que você tem que fazer é obedecer e crer. Obedeça e creia. Porque Deus vai trazer e vai suprir a tua necessidade. A necessidade daqueles reis era água. E aí eu vou te dizer uma coisa, Deus, ele vai suprir a necessidade daqueles reis, que é a água, e com a mesma água, Deus vai trazer um grande livramento. Vamos continuar a leitura? No versículo de número 18, Deus diz assim, e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a ele os moabitas
nas vossas mãos. Aí agora Deus começa a dar o quê? A orientação para eles. Versículo 19. E ferireis todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas e todas as boas árvores cortareis. E tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedra todos os bons campos. Versículo 20. Sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham, o que está escrito aí na sua Bíblia? As águas pelo caminho da onde? De Edom. E a terra se encheu do quê? De água. Amém? Então olha só, eles obedecem, fazem cova e diz que pela manhã, depois da oferta de manjares, que era uma oferta que se apresentava ao Senhor pela manhã, diz que oferecendo eles, eis que vinham águas pelo caminho de Edom. Entenda uma coisa, as águas veio pelo caminho de Edom. As águas vieram sozinha. As águas vieram para aquele vale sozinha. Quem ordenou? Aleluia. Quem ordenou? Quem ordenou para que as águas fossem para aquele vale? Foi o Deus Todo-Poderoso, amados. Porque com a voz de Deus tudo se obedece. A voz do Senhor, a palavra do Senhor é poderosa. Então quando Deus dá uma ordem, o milagre acontece. O que aconteceu quando Jesus disse, vento te cala, te acalma, te mar? Tudo se acalmou, porque tudo obedece à voz do Senhor. Com certeza Deus deu ordem e as águas foram para aquele vale. Então o que eles precisavam? Por que das covas? Entenda isso. A água, se ela não tiver lugar para parar, ela vai embora. As covas vai servir para quê? Para empoçar as águas, para que eles pudessem beber água, ele e os animais, ele e os servos, e o exército deles. Então entenda uma coisa, primeira coisa, a cova era para que a água empoçasse, para que eles pudessem beber da água. A água vai ficar ali empoçada. Interessante, não? Então eles vão beber. Quem deu ordem? Deus deu ordem para a água. Entenda, Deus vai dar ordem para que a bênção esteja sobre você. É palavra. Deuteronômio diz isso. E a bênção estará sobre ti. E a bênção do Senhor te alcançará. Entenda, quando existe obediência e fé, existe milagre para a glória de Deus. Mas não se explica. Como vai se explicar? Não tem como. Simplesmente a água chegou no vale. Isso é para quem tem fé, amados. Quem não crê não adianta. Então Deus vai fazer algo sobrenatural. E eles vão receber esta água e vão beber. E como eu te disse, a água serviria para suprir a necessidade deles e a água vai servir também para livramento. Vamos continuar a leitura? Versículo de número 21 diz: ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que cingiam cinto e daí para cima puseram as fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles águas como vermelhas, como sangue. E disse: isso é sangue certamente, que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro, agora pôs a presa a moabitas. Porém, chegando eles no arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Amém? Então preste atenção. A cova serviu para parar a água, para eles beberem, ele e os animais. Só que as covas também vai servir para quê? Para se fazer um espelho d'água naquele deserto, naquele vale. Veja a sabedoria de Deus, amados. Eu leio a palavra de Deus e eu fico assim, alegre por ver a sabedoria de Deus e a soberania de Deus. Aquelas águas empoçadas, quando o sol nasce, o que vai acontecer? Ele vai refletir sobre aquele vale. E refletindo, os moabitas que estão lá em cima, eles vão olhar aquele vale e eles vão olhar a água vermelha como sangue. O reflexo do sol nas águas ficou vermelho.
E eles viam, falaram, se mataram. E é interessante porque Josafá teve essa experiência, não é? Quando ele foi para a guerra contra os reis, e a palavra de Deus diz que era 3 reis contra 1, Deus colocou contenda entre os reis e eles se mataram entre si. Virou um exército contra o outro. Os moabitas estão pensando que aconteceu a mesma coisa. Os moabitas estão falando, se mataram. É sangue. E desceram despreparados, desceram para saquear os despojos, para pegar os animais, para pegar o ouro e a prata, porque era assim que funcionava. Quando eles chegaram lá, eles tiveram uma surpresa, porque o povo de Israel estava todos vivos e todos preparados para a guerra. Ou seja, quem é que vai fazer o livramento, amados? É Deus. O povo vai ter que matar? Sim, mas ele preparou tudo. E aí veja só que interessante, é no vale que Deus vai dar livramento. Os moabitas vão fugir, eles vão atrás. Mas é Deus que prepara todas as coisas. Por isso que nós temos que ter o entendimento, amados, de qualquer atitude que você for tomar, consulte a Deus primeiro. Não faça nada por impulso, por emoção, não faça nada por pressão, não faça nada porque é um momento de angústia, de desespero. Não, espere o direcionamento de Deus. Porque quando Deus te der o direcionamento, Ele vai preparar tudo, Ele vai te dar as armas necessárias. Ele vai preparar todas as coisas, você vai alcançar o objetivo mais fácil. Talvez você diga, mas eles chegaram no objetivo, eles venceram o inimigo. Sim, mas com mais sacrifício. Com mais sacrifício, com mais esforço. Então entenda isso. Quando você busca o direcionamento de Deus, Ele vai te dar a ferramenta necessária para você vencer. Não queira fazer tudo do seu jeito, da sua maneira, não. Não se ache super crente, não se ache, não, Deus é comigo e eu vou, e é isso aí. Não, ore antes. Porque quando Deus falar para você, não, você não viu Davi? Não, Davi, agora não vai pela frente não, vai por trás. Vai por trás deles. Então Deus sempre vai te dar o direcionamento, claro, se você pedir. Se você for começar a tomar atitudes e atitudes na sua vida, e depois que tiver tudo bagunçado, você começa a consultar Deus, Ele é até misericordioso, mas vai ser com sofrimento. Vai ser com dificuldade. Então ore, peça a direção de Deus para a tua vida profissional, para a tua vida financeira, para a tua vida sentimental, para a tua vida conjugal, para os teus sonhos, para os teus projetos, tudo, amados. Não saia tomando atitudes, não. Você vai sofrer, você vai padecer, e muitas das vezes nós queremos colocar a culpa em Deus, e a culpa não é de Deus. Você não consultou. Lembra que eu falei de Josué? Josué, os gibeonitas chegaram lá, e a palavra de Deus diz, e Josué não consultou a boca do Senhor. Então é interessante isso, você tem que consultar a boca de Deus, amados. Deus, pela sua misericórdia, vai trazer livramento para Josafá, para Jorão e para o rei de Edom. Misericórdia, porque eles já tinham tomado atitudes. E Josafá está justamente com uma pessoa que Deus não se agrada. Então, como nós ministramos no domingo, vigia com as tuas alianças, presta atenção com quem você vai fazer aliança, presta atenção com quem você está andando junto, porque se essa pessoa aborrece a Deus, você vai pagar preço junto com ela. Josafá quase morreu porque acharam que ele era Acabe na época, na primeira guerra, agora na segunda guerra está padecendo no deserto perdido com sede porque não consultou a Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus na vida de Josafá, ele estava perdido. Então entenda isso, não tome atitudes precipitadas. Talvez você está ouvindo essa mensagem e está dizendo, eu já tomei, e agora? Faça como Josafá, consulte ao Senhor. E a partir daqui para frente, siga as ordens do Senhor. Obedeça e tenha fé. Deus não vai te dar sinal. Não vereis vento, não vereis chuva. Mas todavia o vale vai se encher de água, vai trazer livramento, e isso ainda é pouco. Porque Deus vai trazer livramento e ainda vai entregar o inimigo na mão. Ou seja, Deus, ele foi além daquilo que era a necessidade de Josafá. É amor, é misericórdia de Deus. Creia, Deus, ele tem muito para te abençoar. Mas busque o direcionamento. Busque o direcionamento de Deus para que você não fique tentando aí com ferramentas. É só isso que eu tenho, então se vira. Você está entendendo, né, o que Deus está falando? Se tiver a chave certinha, vai rapidinho. O objetivo é alcançado. Se não tiver a ferramenta certa, dá trabalho e muitas das vezes não se alcança o objetivo. Então, coloque a tua vida diante de Deus. Peça a direção de Deus.
Deus vai te direcionar e vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? É essa a palavra de Deus para o nosso coração. Vou fazer uma oração com você agora e nós já vamos terminar, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te glorificamos por mais esta palavra. Sabemos, meu Deus, que como Josafá, na ansiedade, na emoção, muitas das vezes tomamos atitudes precipitadas. E por tomar atitudes precipitadas, sem a tua direção, muitas das vezes sofremos por isso, Pai. Sofremos, padecemos e muitas das vezes nem alcançamos o objetivo, porque o Senhor não conduziu. Pai, nós estamos aqui te pedindo a tua misericórdia. Talvez as pessoas que estão ouvindo essa palavra, tem pessoas que estão que nem Josafá, meu Deus, perdida no deserto, sem saber que direção tomar, mas ela ouviu a tua palavra nesse dia e ela vai, Senhor, sim, buscar a tua direção. Então nós te pedimos, ó Pai, que a tua misericórdia seja sobre nós e que o Senhor nos direcione e que nós possamos obedecer e crer no sobrenatural para que o teu milagre, a tua bênção alcance as nossas vidas. Meu Deus, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, entregamos a nossa casa, a nossa família e pedimos nos abençoe para a glória do teu nome e que assim seja. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe você, que em nome de Jesus, peça a direção de Deus em tudo aquilo que você for fazer. Amém? E creia, Deus vai fazer um milagre na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.